Bom, eu tinha dito que aquele problema podia ser resolvido de uma forma muito mais simples e para a gente entender melhor como funciona essa outra solução, eu preciso falar um pouco sobre o que é uma grelha, né? Uma grelha é uma estrutura como essa que está aqui, é uma estrutura reticulada, uma estrutura de barras que se desenvolve num plano. Essa é uma grelha que está se desenvolvendo num plano horizontal e é submetida a carregamento perpendicular ao plano em que a estrutura se desenvolve. A grelha horizontal submetida a carregamento vertical. Nessas condições, se vocês pegarem uma seção transversal qualquer da grelha, por exemplo, essa seção aqui, vamos pensar nos esforços solicitantes que podem aparecer nessa posição. Então aqui a seção transversal, muito mal desenhada. Os eixos, né? Se vocês pensarem nos esforços solicitantes um por um, veja o que acontece. Considerem, por exemplo, a força normal. A força normal é um esforço solicitante assim. A força normal representa a resultante nessa direção de todos os esforços que ficaram daí para a direita. Bom, se a estrutura se desenvolve num plano horizontal e está submetida exclusivamente a esforços no plano vertical, não há como existir essa resultante, né? A força normal só pode ser zero. Não existe nenhuma força horizontal aqui à direita que produza essa força normal. Analogamente, a força cortante nessa direção também é zero. Pelo mesmo motivo, né? A força cortante nessa direção seria a resultante das forças que ficaram à direita nessa direção. Como as forças são exclusivamente verticais, não há essa resultante. Agora, há, isso sim, uma resultante, ou pode haver uma resultante no plano vertical. Vamos chamar isso aqui de força cortante na direção Y. Essa pode existir. Momentos. Bom, momento em relação a esse eixo certamente pode existir. O momento fletor, a gente costuma chamar esse eixo de Z, vamos chamar esse momento de MZ. Agora, momentos em relação aos outros eixos não podem existir, né? Pensem bem. Momento em relação a esse eixo aqui. Um momento desse tipo seria provocado por forças horizontais, é um momento em relação ao eixo vertical. Como não existem forças horizontais, isso aqui só pode ser zero, né? E o momento que está faltando, o momento torsor, esse sim pode existir. Seria o momento em relação ao eixo da barra. Ou seja, numa uma seção transversal de grelha, existem dois tipos de esforços solicitantes, digamos assim. MZ e VY representam a flexão no plano vertical. T representa a torção. Tá? Então, para resumir, vamos ver se eu consigo escrever isso aqui. Se eu tiver aqui uma grelha Eita. Já deu pau aqui. Se tiver uma grelha horizontal, vou ter dois tipos de solicitação. A flexão no plano vertical, digamos assim, e a torção. Né? A flexão no plano vertical é caracterizada pelo par MZ e VY. E a torção é caracterizada pelo momento torsor T. Tá? Então, numa grelha horizontal, só existe flexão no plano vertical e torção. Bom, então vamos voltar àquele problema anterior. O problema anterior era assim.
Trata-se de uma grelha no plano horizontal, definida pelos pontos A, B e C, submetida a um carregamento vertical Q. Em vez de remover esses dois vínculos para transformar essa estrutura numa isostática, eu vou propor uma coisa diferente. Que tal se a gente fizesse um corte? Imagine que eu faça um corte aqui imediatamente depois do ponto B, nessa posição. Se eu fizer um corte dessa maneira, vejam o que vai acontecer. Vou ficar com a barra AB assim. E a barra BC aqui. Como eu cortei imediatamente depois do ponto B, os dois apoios permanecem, né? E o carregamento que fica aqui. Eu detesto essa mesa digitalizadora. Bom, a gente pode cortar uma estrutura onde quiser, desde que no lugar onde foi feito o corte, eu introduzo os esforços correspondentes, né? Então eu vou colocar aqui os eixos só para me ajudar. E vamos pensar nos esforços solicitantes que eu tenho que colocar nessa seção. Bom, por se tratar de grelha, eu posso ter flexão no plano vertical, que é dada por esse par, e posso ter também torção. Vamos chamar esse momento torsor aqui de X. Eu vou chamar esse outro momento aqui de Y e essa reação de Z. Bom, esses são os esforços na parte da esquerda. Obviamente, na parte da direita, eles vão aparecer com sentido contrário. Então, esse momento X tem que aparecer aqui assim. O momento Y tem que aparecer assim. E a força Z de cima para baixo. Tá? Então, eu cortei numa seção qualquer da grelha, tem que introduzir os três esforços correspondentes. Se vocês pensarem um pouco nessa barra BC, pensem no equilíbrio de momentos em relação ao eixo BC. Essa equação aqui, ó. Soma dos momentos em relação ao eixo BC. A soma dos momentos em relação ao eixo, em qualquer eixo, tem que ser zero para a barra estar em equilíbrio, né? E se vocês pensarem bem, de todos os esforços que estão atuando nessa barra BC, o único que dá momento em relação ao eixo BC é o Y. A conclusão, por uma condição de equilíbrio, eu já chego desde saída que Y tem que ser igual a zero. Dá vontade de chorar. Tá? Tá certo isso? Vejam, esse Q, a linha de ação passa por BC. Z passa por BC. X não é um momento em relação a esse eixo. E as outras duas forças que eu não desenhei aqui são as reações de apoio B e C, que são verticais, cruzam o eixo, também dão um momento igual a zero. Então, de cara, eu já me livrei desse Y aqui. Tá? O Y tem que ser igual a zero. Por equilíbrio. Agora, se vocês olharem para a barra AB, ela vai estar submetida a essa força Z e a esse momento X. O momento X provoca torção na barra AB. E a força Z faria com que esse ponto subisse, não é? Bom, nós vamos fazer aqui uma condição de compatibilidade, mas nós vamos fazer de cabeça. Do jeito que está aqui, se existisse essa força Z, a barra poderia fazer assim. E esse ponto extremo aqui poderia ter um deslocamento vertical que eu vou chamar de VB. Esse VB não pode existir, né? É só olhar do outro lado. Do outro lado existe um apoio.
Então o que nós vamos fazer aqui é uma condição de compatibilidade de cabeça. O VB tem que ser igual a zero. Bom, para que o VB seja igual a zero, dado que esse Y aqui é igual a zero, é preciso que o Z seja igual a zero, né? Tá certo isso? O Z também é igual a zero. Cadê? Aqui. O Z é igual a zero aqui e aqui. Tá certo? Então vejam aqui o que foi feito. Aqui eu usei equilíbrio da barra BC para determinar que y é igual a zero. E aqui eu estou fazendo uma compatibilidade. Tá? É uma coisa que a gente está fazendo aqui de cabeça, mas a rigor é isso. Passando a limpo tudo isso. Nós ficamos com uma estrutura que é engastada aqui, essa outra biapoiada, a carga distribuída está aqui, e no ponto B, a única coisa que eu tenho que colocar aqui é o momento que eu chamei de x. O resto é zero. Do outro lado a mesma coisa. Opa! Nessa posição, a única coisa que eu tenho que colocar, vejam o sentido do momento x aqui, aqui ele tem que aparecer com sentido trocado. Tá certo? Os outros esforços são nulos. Então isso mostra que a barra BC está submetida à flexão, né? A flexão pela força Q e mais a flexão por esse momento. E a barra AB está submetida só à torção. Submetida só à torção, a deformada dessa barra B, o eixo fica em cima onde ele está mesmo. A única coisa que vai acontecer é que essa extremidade vai rodar e esse ângulo aqui eu vou chamar de rotação φ de B. A rotação por torção na seção B. Essa outra barra está submetida à flexão no plano vertical, vai acontecer, sei lá, alguma coisa assim com ela. E no ponto B, o ângulo de giro, como é flexão, a gente costuma chamar de θ, né? O ângulo de giro, eu vou chamar de θB. Tá certo? Bom, com um pouco de prática, olhando para a estrutura original, a gente já saberia que isso ia acontecer. A barra B estaria submetida só à torção e a outra estaria submetida à flexão no plano vertical. Como é que eu determino o x? Qualquer x aqui satisfaz o equilíbrio, porque ele aparece com um sentido de um lado e com um sentido oposto do outro lado. O que está faltando é que é uma condição de compatibilidade. A equação de compatibilidade é que a rotação por torção do lado esquerdo tem que ser igual à rotação por flexão do lado direito. Olha, além de eu não saber desenhar, vocês precisariam ver o computador que eu estou usando aqui. Ele é muito lento. Tá? Essa é a condição de compatibilidade. Bom, essa é a grande vantagem. Veja que o problema que tinha grau de peristaticidade 2, no final ficou um grau de peristaticidade 1. Né? A rigor, para resolver esse problema, nós usamos duas condições de compatibilidade, mas uma era elementar, a gente fez de cabeça. Sobrou só essa outra.
Bom, como é que a gente calcula isso? O φb é a rotação por torção daquela barra, vai ser x vezes o comprimento L dividido por G e T. E a rotação por flexão em B tem duas parcelas, o Q, a provocada por Q e a provocada por X. A provocada por Q, se vocês consultarem o formulário, eu acho que era Q... Espera aí que eu tenho aqui um formulário. QL a quarta sobre 24i. No sentido que eu desenhei. E a provocada por x é o x vezes E, momento vezes L dividido por 3EI. Trata-se da rotação na seção em que se aplica o momento. O efeito de Q é positivo, o efeito de x é negativo. Essa é a condição de compatibilidade. Daqui a gente tira o Q, hein? O EI é igual ao G e T, vai ficar 4/3 de x é igual a 4/3 de x é igual a QL ao quadrado. Não, 4/3 de x é igual a Q. Aqui está errado, ó. Aqui é QL ao cubo, senão a dimensão está errada. QL ao cubo. Então 4/3 de x é igual a QL ao quadrado QL ao quadrado dividido por 24. E aí resolvendo dá o x da QL ao quadrado sobre 32. QL ao quadrado sobre 32. Tá certo? Bom, vamos verificar se isso aqui bateu com o que a gente tinha feito antes. Eu vou fazer essa verificação considerando só a barra BC, porque daí a gente consegue tirar as reações, né? A situação na barra BC é tem aqui o carregamento distribuído, eu vou fazer bem devagar porque eu sei que vocês vão assistir isso aqui na velocidade de 3 vezes. Nessa posição existe o momento que nós acabamos de calcular, que é QL ao quadrado sobre 32. E aqui apareceriam as duas reações de apoio, né? Bom, vamos calcular essa reação de apoio assim, ó. Se fosse só o efeito de Q, como esse comprimento é L, o resultante é QL, cada uma das reações seria QL sobre 2, né? Então, se fosse só o Q, seria QL sobre 2 aqui e QL sobre 2 aqui. E se fosse só esse momento QL ao quadrado sobre 32 girando nesse sentido, sentido anti-horário, as reações teriam que ser no sentido contrário. Essa seria assim e essa seria assim. E cada uma delas é o momento dividido pelo comprimento. Então isso aqui seria QL sobre 32 e essa aqui seria também QL sobre 32. Tá? Então nós vamos somar essas duas aqui e o resultado vai ser o quê, hein?
final das contas vai dar uma força para cima, que é isso aqui, é 16 sobre 32, dá 17 sobre 32 QL. E essa aqui é 16 sobre 32 para cima, com 1 sobre 32 para baixo, dá 15 sobre 32 QL. Bateu, né? Isso aqui é o que tinha dado antes. Tá? Então, comparem a dificuldade que é resolver esse problema desse jeito, e que no fundo é isso aqui só, né? Com um pouco de prática a gente já identifica que a única incógnita hiperestática a colocar aqui seria o x, e a equação de compatibilidade e o cálculo de deslocamento a gente resolve numa linha. No vídeo anterior foram 20 minutos para resolver esse problema. Bom, outra vantagem desse tipo de solução, sempre que a gente escolhe como incógnita hiperestática um momento, né, simplifica bastante o cálculo simplifica bastante. Não sei o que aconteceu aqui, peraí. Já sei. Calma, calma. Aqui. Sempre que a gente escolhe como incógnita hiperestática um momento, fica muito mais fácil o cálculo dos diagramas, né? Quer dizer, vamos fazer esse diagrama. O diagrama de momentos fletores nessa barra. Bom, é igual o diagrama de uma viga contínua, lembram disso? A gente marca nessa extremidade o momento fletor nessa posição. Daqui L ao quadrado sobre 32, tracionando em cima. Na outra ponta eu marco o momento nessa posição, é 0. Né? E se fossem só os momentos de extremidade, o diagrama de momentos seria essa reta. O que a gente faz é agora pendurar a partir dessa posição o momento, a partir dessa linha, o momento da carga distribuída na viga simplesmente apoiada. Ou seja, é pendurar a partir dessa posição de modo QL ao quadrado sobre 8. Tudo isso aqui é o PL2 sobre 8, lembram? Da viga simplesmente apoiada. Isso aqui vai ser QL ao quadrado sobre 8. Vou pendurar a partir dessa posição. O diagrama de momentos final vai ser uma parábola tal que nessa posição o momento é QL2 sobre 8 menos esse pedacinho que é QL ao quadrado sobre 64. Então aqui eu teria 8/64 menos 1 sobre 64 dá 7 QL ao quadrado sobre 64. O diagrama de momentos vai ser esse negócio aqui. É muito mais fácil traçar o diagrama de momentos quando a gente escolhe como incógnita hiperestática o momento no apoio. Ok.